Esse é o segundo vídeo sobre a trajetória da Eterna Jihad do Islã contra o cristianismo, baseado nas pesquisas de Raymond Ibrahim. Recomendo você assistir antes ao meu primeiro vídeo dessa série para entender melhor o assunto abordado. Corre lá no meu canal e aproveita para se inscrever. Hoje vamos desvendar os primórdios do Islã, de acordo com as fontes primárias utilizadas por Ibrahim, que se baseou em manuscritos originais em árabe e no próprio Corão, que é o livro sagrado do Islã. Muhammad bin Abdullah, o árabe fundador do Islã, nasceu no ano de 570 e morreu em 632. No ano 610, ele se autoproclamou um profeta escolhido por um anjo para pregar o Islã. A mensagem era simples e envolvia o conceito de submissão, já que Islã significa submissão em árabe. Muçulmano significa aquele que se submete aos comandos de Alá. De acordo com as pesquisas de Ibrahim, inicialmente Muhammad procurou legitimar o Islã através da associação do seu culto com as religiões monoteísticas já estabelecidas na época, o cristianismo e o judaísmo. Mas nos primeiros 12 anos de pregação, Muhammad só conseguiu em torno de 100 seguidores, a maioria parentes. Em 622, eles foram expulsos de Meca pela elite tribal por pregar contra o politeísmo reinante nas tribos árabes. Eles então se refugiaram no oásis na região de Medina, e a partir dali, Muhammad mudou a estratégia de pregação e alcançou o sucesso. Ele se tornou o master do oásis e iniciou uma rápida expansão de territórios conquistados. Em 630, um exército armado de 10.000 muçulmanos marchou até Meca para confrontar o chefe da tribo que havia expulsado e zombado de Muhammad 8 anos atrás. Diante da negativa em reconhecer Muhammad como profeta de Alá, um dos seguidores ordenou, abre aspas, se submeta e testemunhe que não há outro Deus a não ser Alá e que Muhammad é o apóstolo de Alá, antes que você perca sua cabeça. Ele então proclamou a Shahada em meio aos gritos que ressoavam de Allahu Akbar, fecha aspas. Segundo Ibrahim, a genialidade de Muhammad foi a utilização da cultura tribalista como uma estratégia a seu favor. No tribalismo, há uma dicotomia do nós contra eles, ou seja, todos aqueles que não fazem parte da nossa tribo se tornam automaticamente o inimigo a ser hostilizado, atacado e conquistado. O profeta do Islã adicionou o fator religioso no contexto dessa mentalidade tribal primitiva. Para fazer parte dessa supertribo que se tornou o Islã e desfrutar das vantagens e proteção da tribo, bastava aceitar a submissão a Alá e a seu mensageiro Muhammad. Muitos aceitaram se tornar muçulmanos pelo medo da espada de Muhammad e seus seguidores, outros pelas vantagens prometidas, isso é, o espólio das invasões, riquezas e escravos, além da glória e fama. Em caso de morrer na jihad, existe a promessa do paraíso com virgens, riquezas e comida farta. Ambos motivos para a conversão exaltam o poder do Islã. Há 3 escolhas para os indivíduos que passam a viver num território ocupado pelo Islã: a conversão, o imposto ou a morte. A conversão garante um tratamento humano e a proteção da supertribo. Indivíduos não muçulmanos que vivem sob a lei islâmica, a Sharia, e não aceitarem a conversão ao Islã, serão tratados desumanamente com hostilidade. Devem pagar a jizya, o imposto, para não serem mortos. Aos cristãos não era permitido construir ou fazer reparos em igrejas ou falar sobre o cristianismo. De acordo com a lei islâmica, um muçulmano deve se opor a qualquer um que não aceite fazer parte do Islã, mesmo que seja um parente próximo. A supertribo não tem barreiras linguísticas de raça ou de nacionalidade. A doutrina islâmica de al-wala wa al-bara, lealdade e hostilidade, pregada por Muhammad, comanda que o inimigo mortal seja qualquer um que não aceite fazer parte da supertribo. Até mesmo familiares que recusem o Islã devem ser renunciados, desonrados, desprezados e maltratados, e sofrer os efeitos de hostilidade e ódio até que acreditem somente em Alá, de acordo com o Corão, versos 58, 22 e 64.
A tribo desumanizada do resto do mundo, formada pelos infiéis ou kafir em árabe, deve ser dominada pelos muçulmanos a fim de fazer a supertribo de Alá suprema. Cada jihad contra povos não muçulmanos significava a conquista de mais riquezas, poder e escravos aos jihadistas, além da rápida expansão territorial do Islã e do número de muçulmanos. A lealdade ao Islã, a hostilidade aos povos não muçulmanos e as jihads contra os não muçulmanos para enriquecer e empoderar o Islã são os princípios tribais que, ao longo dos séculos, atraíram povos como os árabes, os turcos e os tatares. Toda violência é justificada pela missão imposta por Alá de expandir o Islã infinitamente. Ibrahim afirma que essas são as bases da doutrina da jihad. Essa visão dicotomizada de um tribalismo divino continua enraizada na lei islâmica ou Sharia até os dias de hoje. Enquanto a maioria das civilizações foi capaz de evoluir e abandonar a sua raiz histórica tribalista, as premissas do Islã continuam exatamente iguais aos tempos de Muhammad no século VII, pois modernizar e reformar o Islã significaria quebrar as leis de Muhammad e os ensinamentos islâmicos. Numerosos versos do Corão e hadiths, que são as tradições que determinam como foi a vida do profeta e como o muçulmano deve viver, se encarregam de colocar a jihad como a mais nobre das obrigações islâmicas, acima de outras obrigações, como as 5 orações diárias, a peregrinação a Meca e o jejum durante o Ramadão. O triunfo das sucessivas jihads islâmicas ao longo dos séculos foi alimentado pela promessa de eternas recompensas a quem faz a jihad contra os infiéis. Caso o jihadista sobreviva à batalha, receberá fartas recompensas terrenas, fama e glória. Os prazeres carnais não são esquecidos. Cada muçulmano pode ter até 4 esposas e quantas escravas sexuais dos povos infiéis lhe apetecerem. De acordo com as fontes de pesquisa primária, a possibilidade de se apoderar de mulheres brancas durante invasões atraía grande parte dos muçulmanos a fazer parte dos exércitos jihadistas. O muçulmano que é morto durante a jihad é considerado especial para Alá. A esse mártir é prometida uma farta recompensa no paraíso. A copulação com 72 virgens houris, descritas no Corão como mulheres celestiais, com olhos grandes e nádegas voluptuosas, criadas por Alá para satisfazer os seus favoritos perpetuamente. As escrituras islâmicas descrevem o paraíso em termos carnais: comida, bebida, ouro, mulheres virgens e meninos eternamente jovens esperam os mártires da jihad. Essas recompensas se espelham na vida de Muhammad, que teve um grande número de esposas e concubinas. A esposa favorita de Muhammad tinha somente 6 anos quando se casou com o profeta, na época já com mais de 50 anos. Segundo a tradição islâmica, ele consumou o casamento com Aisha quando ela tinha 9 anos de idade. Aos muçulmanos que não se sentirem inspirados a praticar o jihad, o verso do Corão 8:15 reserva ameaças do inferno, abre aspas. Eles serão torturados como nenhum outro pecador humano, fecha aspas. O praticante da jihad não precisa crer piamente ou ter intenções sinceras. Os versos 2:245 e 4:95 afirmam que desde que faça a jihad contra os inimigos do Islã, terá um crédito eterno com Alá e será recompensado infinitamente de acordo com seus esforços. Já o verso 9:111 oferece praticamente uma proposta de negócios, onde o jihadista doa a sua vida e, em troca, recebe a promessa do paraíso. Abre aspas. Eles lutarão da maneira de Alá, irão matar e irão morrer. Alegre-se com a barganha que conseguiu, pois esse é o triunfo supremo. Fecha aspas. A partir do uso da estratégia tribalista da jihad, o Islã cresceu exponencialmente. Fazer parte do Islã se tornou, para esses indivíduos de mentalidade tribal, um negócio lucrativo e, ao mesmo tempo, uma justificativa divina para o apetite de povos primitivos pela violência, saque e violação de pessoas.
De acordo com Ibrahim, o perdão instantâneo de todos os pecados que é dado aos que praticam a jihad se tornou uma licença até para muçulmanos menos crentes para transgredirem a moral, desde que eles proclamem a Shahada, afirmando fidelidade a Alá, abre aspas, não há outro Deus, somente Alá, e Muhammad é o seu mensageiro, fecha aspas. Desde que eles proclamem essa fidelidade a Alá, eles podem se juntar à jihad e colher os seus frutos, sem serem questionados. Lutar a serviço do Islã com o risco de morrer é a única prova de fé requerida. Segundo as escrituras, os principais alvos que devem ser continuamente atacados até que se submetam são os povos do livro, isso é, os povos que louvam a Bíblia Sagrada, os cristãos e os judeus. O verso 9:29 do Corão ordena os muçulmanos a, abre aspas, lutar contra os povos do livro até que se submetam, se tornem muçulmanos ou paguem jizya e vivam como cidadãos de segunda classe e se tornem humildes. Fecha aspas. Conforme estudiosos do Corão, os não muçulmanos são resumidamente descritos como, abre aspas, animais desprezíveis, bestas e demônios, transgressores pervertidos e parceiros de Satã, a serem combatidos até que só haja a religião de Alá. Eles devem ser decapitados, aterrorizados, aniquilados, crucificados, punidos, expulsos e enganados através de conspirações. Fecha aspas. Muitos defensores do Islã afirmam que o Corão também venera Jesus e, por isso, teria similaridades com o cristianismo. É verdade que existam inúmeras citações sobre Jesus no livro do Islã, porém elas situam Jesus como um profeta do Islã. O Corão afirma que Jesus foi um profeta de Alá anterior a Muhammad, sem pecados, nascido da Virgem Maria, que teria sido purificada por Alá. Mas, por outro lado, o Corão nega veementemente as bases da crença cristã ao afirmar que Jesus não é o Filho de Deus, não foi crucificado nem ressuscitou. Conforme o Corão, Jesus foi elevado aos céus por Alá e descerá no dia do julgamento para destruir o falso símbolo da cruz, estabelecer a jizya, matar os porcos e punir os cristãos. Ibrahim afirma que essa apropriação da figura de Jesus pelo Islã teria facilitado a legitimação do Corão. O ódio à cruz é evidente na maneira com que o principal símbolo do cristianismo sofreu todo tipo de ofensas, destruição e profanação pelas mãos dos muçulmanos nas invasões ao longo dos séculos. A doutrina islâmica é a mesma desde o surgimento de Muhammad no século VII, e as práticas jihadistas contra o que restou das civilizações cristã e judaica continuam. Mas a civilização ocidental parece ter se esquecido da história desse conflito civilizacional que reduziu em 75% o território cristão original e que por muito pouco não aniquilou a cultura e a civilização ocidental. Os povos do livro, principalmente os cristãos, desconhecem a própria origem e a história e estão colaborando com a presente invasão islâmica no Ocidente, ao abrir as portas para inimigos históricos. A conquista definitiva do Ocidente permanece o objetivo do Islã, e isso significaria o fim do cristianismo e da civilização ocidental. No próximo vídeo da série, iremos discutir a atual jihad contra a civilização ocidental.